O milagre que silenciou a noite, a vitória de Tiago sobre o bruxismo noturno. Tiago sempre foi um homem forte. Aos 32 anos, trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo, enfrentando madrugadas longas para sustentar a esposa, Ana, e o filho pequeno, Pedro. Mas havia algo que nem sua força de vontade conseguia controlar: as noites de dor. Há mais de 5 anos, Tiago sofria com um bruxismo noturno tão intenso que chegava a acordar com a mandíbula travada, dores de cabeça insuportáveis e os dentes desgastados. Os dentistas falavam em placas de silicone, medicamentos para ansiedade, até cirurgia. Ele já havia gasto todo o dinheiro que tinha em consultas e remédios, mas nada adiantava. As noites eram um pesadelo, literalmente. Ana dormia no quarto do filho para não ouvir o rangido dos dentes do marido, que parecia um som de metal sendo torcido. Parece que tem um demônio mastigando minha boca, brincava Tiago, mas no fundo, sabia que não era brincadeira. A falta de sono o deixava irritado, e o cansaço começava a afetar seu trabalho. Até que um dia, depois de uma noite particularmente horrível, ele chegou ao limite. Foi quando sua vizinha Dona Maria, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, o abordou no corredor do prédio. Meu filho, você tá com uma cara de quem não dorme há semanas. Já tentou levar isso para Deus? Tiago, que nunca tinha sido de igreja, quase riu. Dona Maria, isso é coisa de médico, não de padre ou pastor. Mas ela, com aquele jeito firme de quem já viu muitos milagres, segurou seu braço e disse: na Universal, eles oram com unção. Não é qualquer oração, não. É guerra espiritual. Se for coisa do inimigo, lá eles tiram. Tiago, sem mais opções, aceitou o convite. Vou uma vez. Se não der certo, pelo menos não perco nada. No domingo seguinte, Tiago entrou na Igreja Universal com um misto de curiosidade e ceticismo. O lugar estava cheio, a música alta, e as pessoas cantavam com uma emoção que ele nunca tinha visto. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre quebrar maldições e libertar o que o inimigo roubou, Tiago sentiu algo estranho no peito. Não era medo, era como se alguma coisa dentro dele estivesse prestes a se mexer. Na hora da oração, quando o pastor chamou quem precisava de libertação para ir ao altar, ele hesitou. Mas então lembrou das noites sem dormir, da dor, da vergonha de não conseguir beijar a esposa sem machucá-la por causa dos dentes sensíveis. Respirou fundo e foi. No altar, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Tiago nunca tinha ouvido. Em nome de Jesus, quebra essa maldição. Saia, espírito de tormento. Essa boca é do Senhor. Tiago sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo pesado estivesse saindo dele. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se uma pressão que ele carregava há anos estivesse finalmente se rompendo. Quando o pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: você está livre, Tiago acreditou. Mas o pastor avisou: isso aqui não é mágica, filho. É guerra. Você vai ter que persistir. Venha nas vigílias, participe das campanhas, não deixe o inimigo voltar a roubar sua paz. Tiago saiu da igreja com um folheto na mão: campanha dos 7 dias de jejum e oração, quebre as correntes que te aprisionam. Ele não entendia muito bem como funcionava, mas algo dentro dele sabia que aquilo era sério. Tiago começou a frequentar as reuniões. Participou da corrente de oração das terças, onde as pessoas oravam umas pelas outras com uma fé contagiante. Na fogueira santa de quinta, ele viu gente sendo libertada de vícios, doenças, até de espíritos obsessores. O pastor explicava: o inimigo ataca onde dói mais. Se é na sua saúde, na sua família, no seu sono, é porque ele sabe que isso te derruba. Mas Jesus já venceu. Tiago começou a dar o dízimo, mesmo com o dinheiro curto. Deus não precisa do seu dinheiro, ele quer sua fé, disse o pastor. E Tiago decidiu confiar. Na primeira vigília que participou, às 3 da manhã, enquanto orava com as mãos levantadas, ele sentiu algo estranho. A mandíbula relaxou sozinha. Não doía. Não rangia. Pela primeira vez em anos, ele conseguiu abrir e fechar a boca sem dor. No dia seguinte, Ana acordou assustada. Tiago, você não rangeu os dentes ontem. Ele também tinha notado. Dormir a noite toda sem acordar uma vez. Mas não contou para ninguém ainda. Queria ter certeza. Passaram-se 3 semanas. Tiago continuava indo às reuniões, orando em casa, declarando: meu sono é abençoado. Minha boca é do Senhor. Até que numa sexta-feira, depois de uma campanha de libertação, ele subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como as noites de tormento tinham acabado. Pessoal, eu não rango mais os dentes. Durmo como um bebê. Deus me curou. A igreja explodiu em glórias. O pastor abraçou ele e disse: isso aqui é só o começo.
Deus não só curou seu bruxismo, Ele está restaurando sua vida. Hoje, Tiago é um homem diferente. Não só as noites são tranquilas, como ele conseguiu um segundo emprego, pois agora conseguia dormir e render mais. Ana voltou a dormir ao seu lado e Pedro, que antes via o pai sempre cansado, agora o vê sorrindo. Tiago aprendeu que a fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se ele já tivesse feito. Muitos pensam que milagre é só coisa de filme, mas não é. É real. Só precisa persistir, não desistir na primeira batalha, diz ele, sempre que alguém pergunta como foi curado. E toda vez que passa na frente de uma igreja universal, ele olha para o céu e agradece. Porque sabe que ali, entre orações fortes, pastores ungidos e uma corrente de fé, Deus mudou sua história. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi milagre. E milagre não se explica, se vive. Tiago não imaginava que sua história de vitória seria apenas o começo de uma corrente de bênçãos que atingiria até quem ele menos esperava. Um dia, enquanto esperava o ônibus para ir ao trabalho, ele viu um homem sentado na calçada, com a cabeça entre as mãos e os ombros tremendo. Era um senhor de meia-idade, com roupas surradas e um olhar vazio. Algo naquele homem fez Tiago lembrar de como ele próprio já havia se sentido perdido sem esperança. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou e sentou ao lado do estranho. "Tudo bem, irmão?" perguntou com a mesma voz calma que os pastores da CCB usavam com ele nos momentos mais difíceis. O homem chamado João levantou o rosto molhado de lágrimas e balançou a cabeça. "Não vejo saída. Minha família me abandonou, perdi o emprego, e até Deus parece que esqueceu de mim." Tiago sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquela dor. Então fez o que aprendeu a fazer. Estendeu a mão e disse: "Vem comigo. Eu sei um lugar onde Deus não esquece de ninguém." João relutou no início, mas algo na firmeza de Tiago o fez levantar. Eles entraram na CCB mais próxima, e assim que pisaram na porta, Tiago sentiu aquele mesmo cheiro de incenso, ouviu os mesmos louvores que um dia o acolheram. Ele levou João até um pastor, contou sua própria história e pediu: "Esse homem precisa de um milagre, assim como eu precisei." O pastor orou com João ali mesmo, no meio do salão, com as mãos impostas sobre sua cabeça. As palavras eram simples, mas carregadas de autoridade. "Em nome de Jesus, quebra-se toda a maldição, abre-se a porta da restauração." João chorou como uma criança e Tiago, ao seu lado, também sentiu os olhos ardendo. Ele sabia que algo estava acontecendo. Dias depois, João voltou à igreja. Dessa vez estava com roupas limpas, o rosto mais leve. "Consegui um trabalho temporário", contou, emocionado. "E minha filha, ela me ligou. Disse que sente minha falta." Tiago sorriu, porque reconheceu o poder de Deus agindo novamente. Não era sorte. Era a mesma fé que tinha mudado sua vida, agora transformando-a de outro. Mas o milagre não parou por aí. Ana, a esposa de Tiago, que antes só ia à igreja por obrigação, começou a participar dos cultos com um coração diferente. Ela viu o marido transformado, viu João sendo restaurado, e algo nela despertou. Uma noite, durante uma corrente de oração pelas famílias, ela sentiu uma paz tão grande que não conseguiu segurar as lágrimas. "Deus me mostrou que eu também precisava me render a Ele", confessou depois a Tiago. "Eu achava que só você precisava de ajuda, mas agora entendo. A vitória é para quem crê de verdade." Pedro, o filho do casal, que antes via a igreja como um lugar chato, começou a pedir para ir aos cultos da mocidade. "Pai, lá eles falam de coisas que a gente vive no dia a dia. E os jovens oram por gente como eu", disse ele, certo dia, depois de voltar radiante de um encontro. Tiago quase não acreditou. O mesmo menino que reclamava de tudo agora falava de Deus com naturalidade, como se fosse o assunto mais importante do mundo. A vida daquela família virou um testemunho vivo dentro da CCB. Tiago foi convidado a dar seu depoimento em um culto, e quando subiu ao púlpito, não conseguiu segurar a emoção. "Eu vim aqui quebrado, achando que minha vida não tinha jeito. Mas Deus não só me curou, como me deu uma missão: mostrar para quem está no chão que Ele está de mãos estendidas." Muitas pessoas choraram naquele dia. Algumas se levantaram pedindo oração. Outras, como João, encontraram força para dar o primeiro passo. Hoje Tiago não é mais só um homem curado da insônia. É um homem com propósito. Ele e Ana agora fazem parte do grupo de visitação da igreja, levando esperança a quem está nas ruas, nos hospitais, nos lugares onde a dor parece não ter fim. Pedro se batizou e sonha em ser pastor. E João? Ele está reconstruindo sua família, passo a passo, com a mesma fé que aprendeu com Tiago. As pessoas perguntam: "Como você tem tanta certeza que Deus ouve?" Diz Tiago, sempre que alguém quer saber seu segredo. Eu respondo: "Porque Ele me ouviu quando eu nem sabia orar direito."
Ele me pegou pela mão quando eu estava caindo. E não soltou mais. E assim o milagre que começou com uma noite de sono se multiplicou em vidas restauradas, famílias unidas e corações que aprenderam a confiar. Porque na CCB, como Tiago gosta de dizer, Deus não faz açaí, Ele faz milagre. E milagre, quando é de verdade, não termina em você. Ele continua. A vida de Tiago mudou tanto que até os vizinhos notaram. Antes, ele era aquele homem que passava os dias no bar, com os olhos vazios e as palavras amargas. Agora, era o irmão que chegava cedo na igreja para ajudar a arrumar as cadeiras, que levava um prato de comida para a viúva da rua de trás, que orava com qualquer um que precisasse de um ombro. Até a Dona Maria, a velhinha que vendia pão na padaria, um dia puxou ele pelo braço e falou com os olhos brilhando: "Moço, o que aconteceu com você? Parece que trocaram sua alma." Tiago só sorriu e respondeu: "Não trocaram, Dona Maria. Só limparam o que estava sujo. E quem limpa não é homem, é Deus." Mas nem tudo era fácil. Um dia, o passado bateu à porta. O ex-companheiro de bebida de Tiago, o Zé, apareceu na porta da igreja, bêbado e desafiador. "Ó, o santinho. Agora você é melhor que todo mundo, é?" Zé jogou uma garrafa vazia no chão, que se estilhaçou aos pés de Tiago. Os irmãos se aproximaram, prontos para intervir, mas Tiago levantou a mão, pedindo calma. Olhou nos olhos injuriados de Zé e falou baixo, como quem sabe bem o peso daquelas palavras: "Não sou melhor que ninguém, Zé. Só tô em pé porque alguém me segurou quando eu tava igual você. Se quiser, pode entrar. Aqui tem lugar para você também." Zé riu com desdém, mas algo na voz de Tiago o fez hesitar. Talvez fosse a falta de julgamento ou a lembrança de que anos atrás, ele próprio tinha oferecido um gole a Tiago quando este não tinha nem onde cair morto. Zé balançou a cabeça, virou as costas e foi embora. Mas na semana seguinte, ele voltou. Dessa vez, sóbrio. E com uma pergunta que queimava sua alma: "Como é que faz para Deus perdoar um cara como eu?" Tiago não deu sermão. Só contou sua história. E Zé chorou. Enquanto isso, a família de João começava a se refazer. Sua esposa, que há anos vivia com o coração partido, começou a frequentar os cultos. No início, ia só para vigiar, desconfiada. Mas quando viu o marido de joelhos no altar, pedindo perdão a Deus e a ela, algo dentro dela amoleceu. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos, os silêncios pesados entre eles foram substituídos por conversas. Primeiro sobre os filhos. Depois sobre os sonhos que haviam deixado para trás. Um dia, ela chegou em casa com um envelope na mão. Dentro, as fotos do casamento deles, que ela havia guardado no fundo de uma gaveta. "Achei que era hora de a gente se lembrar do que a gente foi, e do que ainda pode ser", disse com a voz trêmula. João abraçou aquela mulher como se fosse a primeira vez. E Pedro? O jovem que quase se perdeu nas ruas agora estava na escola dominical, ensinando crianças a orar. Ele tinha um jeito especial com os pequenos, porque entendia a dor de se sentir invisível. Uma tarde, uma menina de 8 anos, filha de uma irmã que lutava contra a depressão, perguntou: "Irmão Pedro, como a gente sabe que Deus existe se a gente não vê Ele?" Pedro se ajoelhou na altura dela, olhou nos seus olhos e respondeu: "Olha para mim. Eu já dormi na rua, passei fome, apanhei. Mas hoje tô aqui com uma família na igreja, com comida na mesa, com um futuro. Isso não é mágica, irmãzinha. Isso é Deus trabalhando. Ele tá aqui sim. Só que às vezes a gente precisa parar de olhar pro chão para ver a mão dele estendida." A menina abraçou Pedro como se ele fosse um herói. E de certo modo ele era. Porque o milagre não parou neles. A igreja crescia não em números, mas em vidas transformadas. Cada testemunho no altar era como uma semente plantada. O viciado que largou as drogas, a mãe que superou a depressão, o casal que reconstruiu o lar, todas essas histórias se entrelaçavam, provando que Deus não escolhe os perfeitos, mas sim aqueles que estão dispostos a se render. Tiago, João e Pedro agora faziam parte de um grupo de oração que visitava presídios. Lá dentro, entre grades e olhares desconfiados, eles contavam suas histórias sem enfeites. "A gente não veio aqui para julgar ninguém", dizia Tiago, olhando nos olhos daqueles homens marcados pelo crime. "A gente veio para dizer que tem saída. Porque se Deus tirou a gente do lixo, Ele pode tirar vocês também." E assim, entre lágrimas e arrependimentos, mais corações se abriam. Um dia, um detento chamado Ricardo, condenado por um crime violento, perguntou a João: "Como eu peço perdão para Deus se o que eu fiz não tem perdão?" João segurou o ombro dele e respondeu: "O perdão não é pra gente decidir quem merece ou não. É pra gente receber. Porque se dependesse da gente, ninguém aqui estaria salvo. Mas Deus não funciona assim. Ele olha pra gente e vê o que a gente pode ser, não só o que a gente foi.
Ricardo baixou a cabeça e chorou. Na semana seguinte, ele escreveu uma carta para a família da vítima, pedindo perdão. Não mudou sua sentença, mas mudou seu coração. De volta à igreja em uma noite de culto, Tiago subiu ao púlpito pela primeira vez para dar seu testemunho completo. Com a voz embargada, contou como Deus o havia encontrado no fundo do poço e o levantado não para ser um homem perfeito, mas um homem novo. Quando terminou, o pastor se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Irmão Tiago, Deus não só te salvou, Ele te preparou. E hoje, com a bênção da igreja, nós te confirmamos como obreiro. Porque quem foi alcançado pela graça sabe como estender a mão para outros. A igreja explodiu em glórias a Deus. Tiago chorava sem vergonha, lembrando daquela noite em que não conseguia dormir, do desespero que quase o engoliu, da voz que sussurrou em seu coração: vem. Agora, ele entendia. Deus não o havia salvado só por ele. Era para que ele pudesse ser um farol. Anos depois, quando Tiago já era pastor, ele batizou o próprio Zé nas águas do mesmo rio onde, um dia, tinha pensado em se afogar. E quando Zé saiu da água sorrindo através das lágrimas, Tiago abraçou ele forte e falou no ouvido: valeu a pena, irmão. Toda a luta valeu a pena. Porque na CCB, como eles sempre diziam, milagre não é coisa do passado. É o pão de cada dia. E cada vida restaurada é a prova de que, quando Deus começa uma obra, Ele não para até terminá-la. Tiago nunca esqueceu o dia em que Zé entrou pela primeira vez na igreja. Era um domingo de manhã, e o homem que antes só conhecia as ruas e as brigas agora estava sentado no banco da frente, com as mãos trêmulas segurando a Bíblia como se fosse um tesouro. Ele olhava para todo lado assustado, como se esperasse que alguém dissesse que ele não pertencia ali. Mas ninguém disse. Pelo contrário, os irmãos se aproximavam, davam um aperto de mão, um abraço, um sorriso sincero. Bem-vindo, irmão, repetiam, e Zé aos poucos, e entendendo que ali ele não era mais um ex-presidiário, um viciado, um perdido. Ali, ele era filho de Deus. Com o tempo Zé começou a servir. Primeiro, varrendo o pátio da igreja, depois ajudando a organizar as cadeiras, até que um dia, sem nem perceber, já estava liderando um grupo de oração com outros homens que, como ele, tinham um passado pesado. Deus não olha para trás, irmão, ele dizia, repetindo o que Tiago sempre lhe falava. Ele olha pro que a gente pode ser. E foi numa dessas noites de oração que aconteceu algo que marcou a igreja para sempre. Um jovem chamado Lucas, de apenas 19 anos, chegou arrastado pela mãe, desolada. O menino estava envolvido com tráfico, cheio de tatuagens que contavam histórias de violência, e os olhos vazios como se a vida já tivesse sugado toda a esperança dele. A mãe, uma irmã fiel da CCB, chorava enquanto pedia: pastor, meu filho tá se perdendo. Eu não aguento mais ver ele assim. Tiago e Zé olharam um pro outro e entenderam. Eles conheciam aquele desespero. Sabiam que palavras bonitas não adianta riam. Então fizeram o que tinham aprendido. Oraram. Não uma oração fraca de enfeite, mas aquela oração de joelhos no chão, com lágrimas, com clamor, como se estivessem agarrados nos pés de Jesus. E enquanto oravam, Lucas só observava cético, cruzando os braços. Até que de repente ele caiu de joelhos. Não foi um tropeço. Foi como se algo o empurrasse. E quando ele abriu a boca não saiu xingamento, não saiu revolta. Saiu um choro que parecia vir das profundezas da alma. Eu não aguento mais, Deus, ele gemia. Me tira dessa, por favor. Os irmãos se ajuntaram em torno dele, impuseram as mãos, e Lucas começou a tremer. Não de medo, mas como se uma corrente elétrica estivesse passando por ele, queimando tudo que era ruim. Quando se acalmou, olhou para a mãe com olhos que já não eram os mesmos. Acabou, mãe, ele disse. Hoje acabou. No domingo seguinte, Lucas estava na igreja. E não veio sozinho. Trouxe 2 amigos do passado, rapazes que, como ele, estavam afundados. Um deles, o Maicon, tinha uma cicatriz feia no rosto, marca de uma briga de faca. O outro, o Denis, mal conseguia ficar em pé direito, tão fraco estava pelo vício. Mas ali estavam, sentados no fundo, assustados, mas ouvindo. E foi assim que a obra continuou. Tiago, que um dia pensou em se afogar, agora via aquelas águas batismais cheias de vida sendo lavadas. Zé, que já teve as mãos sujas de sangue, agora as estendia para abençoar. Lucas, que achava que não tinha jeito, agora cantava nos cultos com uma voz que comovia até os mais duros. E a cada história, a igreja crescia não em número, mas em fé, porque ali, entre aquelas 4 paredes, não havia espaço para desistência. Havia só um Deus que transformava cinzas em beleza e dor em testemunho. E toda vez que alguém novo chegava perdido, quebrado, com a alma em frangalhos, os irmãos já sabiam o que fazer. Não julgavam, não davam sermão. Apenas sorriam e diziam: vem, Deus está te esperando.
porque na CCB milagre não é só uma palavra bonita. É a realidade de quem acredita que com Jesus nenhuma história está perdida, e que no fim a vitória sempre será dele. O último milagre. Foi numa noite de chuva que Manuel chegou. Arrastando os pés, cheirando a cachaça e desespero, ele entrou na igreja como quem não tem mais nada a perder. Os irmãos nem precisaram olhar para o passado escrito em suas cicatrizes. Zé, o ex-criminoso de mãos agora benditas, colocou um braço em seus ombros e sussurrou: Deus não olha para trás, irmão. Ele só vê o que você pode ser. Lucas, o ex-viciado de voz que quebrantava corações, começou a cantar um hino tão simples, tão puro, que Manuel sentou no banco e chorou como criança. Dias depois, no mesmo lugar onde outrora se vendia drogas, Manuel batizava novos irmãos nas águas do rio. Não por mérito próprio, mas porque alguém havia acreditado nele antes de ele acreditar em si mesmo. A igreja não era um prédio. Era um farol onde Deus escrevia finais felizes com as sobras de vidas que o mundo jogará fora. Reflexão final. Milagre não é só o que vemos, é o que nasce quando alguém ousa estender a mão ao invés de apontar o dedo. Deus não precisa de pessoas perfeitas, ele usa vasos quebrados para mostrar que a graça é mais forte que a queda. A vitória já está garantida não porque somos fortes, mas porque ele é fiel. Lição de vida. Nunca subestime o poder de um vem dito com amor. Às vezes a maior transformação começa quando alguém, em meio à sua própria dor, escolhe ser a ponte que leva outro de volta para casa. Porque no reino, ninguém é descartável, todos são histórias em andamento. E o autor das histórias? Ele adora finais felizes.